em ação de graças pelo aniversário de Marileia. Estamos próximos já do Natal e a igreja vai nos trazendo hoje, de modo especial, a alegria do Natal. Por isso o domingo hoje é chamado domingo de Gaudete, o domingo da alegria. A igreja usa paramentos cor-de-rosa, temos flores no altar, mostrando que o Natal já está próximo, o nascimento de Jesus chegando, e isto para nós é motivo de alegria. Antecipamos já essa alegria do Natal. A figura que a igreja nos coloca é, sobretudo, a figura de São João Batista, o grande pregador, o grande precursor da vinda do Messias, que pregava com muita firmeza a penitência, o arrependimento dos pecados e a conversão, e deve ser esse exatamente o nosso sentimento e essas as nossas atitudes agora que estamos nos preparando para o 25 de dezembro. Jesus quer vir à nossa vida, ao nosso coração, quer participar conosco e nós devemos nos preparar em um processo de verdadeira conversão, de arrependimento dos pecados e mudança de vida. Uma outra figura que é lembrada no dia de hoje, embora a festa dele seja em maio, é a figura de São Felipe Neri. São Felipe Neri é conhecido como o Santo da Alegria. Ele nasceu em 1515 na Itália, depois foi para Roma, e lá foi ordenado sacerdote e se destacou muito por ser o santo alegre, levando alegria a todos, e a sua espiritualidade consistia em viver a alegria de estar com o Senhor e levar essa alegria aos outros, levando o amor de Deus às pessoas. São Felipe Neri via pelas ruas de Roma que estava experimentando uma grande decadência, uma grande crise. De um lado havia muita ignorância religiosa, por outro lado havia uma ideologia pagã que estava tomando conta das classes mais abastadas, inclusive da corte pontifícia, algumas disputas lá de famílias pelo poder do papado, de modo que a gente via uma época de crise em Roma, e Felipe Neri vai na sua alegria, na sua simplicidade, recolhendo sobretudo os meninos da rua, muitos delinquentes inclusive, e começa com o evangelho da alegria, pregar, dar catequese. Foi na verdade um grande catequista em Roma e trabalhava muito na obra de caridade, fazendo muita caridade para as crianças e para o povo em geral, inclusive visitando hospitais e tantas outras obras em prol do próximo. Mas o que é a alegria? Né? E a alegria? Todo mundo quer ficar alegre, ninguém quer ficar triste, né? Alegria. Alegria nós podemos entender de duas formas. Primeiro, uma alegria mais psicológica, temporal, aquela alegria que muitas vezes até o animal tem. A gente chega em casa, o cachorrinho vem todo balançando o rabo e pulando e tal. É tudo mais próprio, né, do prazer e da dor. Né? E muita gente tem essa alegria, né, que consiste em buscar o prazer e fugir da dor. Tudo que traz prazer dá alegria, e tudo que traz dor tira a alegria e dá tristeza. Mas não é dessa alegria que eu falo, porque a alegria ela transcende o prazer e a dor, vai acima de tudo isso. A alegria de que eu falo é a alegria que é um dom do Espírito Santo para nós, que consiste na certeza de que eu sou amado por Deus e que ninguém pode tirar esse amor dele por mim, e ninguém pode tirar esta alegria de mim, porque eu sei que sou amado por Deus. Então, essa certeza do amor, viver nessa comunhão com Deus, traz para nós uma verdadeira alegria. Não é o prazer que vai me trazer alegria. A alegria do mundo pode ser uma alegria vinda do prazer. O time foi campeão, ou ganhou o jogo,
ou eu consegui uma promoção, ou eu passei uma noite na festa, ou eu bebi bastante, ou eu recebi um elogio, ou eu consegui conquistar aquilo que eu buscava tanto. São coisas que dão prazer. Algumas dão alegria verdadeira, outros não. Por outro lado, se nós olharmos os animais, eles vão ter essa alegria do prazer, e da dor, não. Foge da dor, busca o prazer. Nisto é que consiste a alegria do mundo, mas não é essa alegria, é a alegria de estar com Cristo, de que eu falo. Não é a alegria de um momento, é uma alegria que é perene. Não é a alegria que me traz a paz por um tempo, ou que me traz uma certa ansiedade com medo de perdê-la. Não. A alegria que nosso Senhor nos traz, ela é um grande sinal da presença de Deus em nossas vidas. É expressão de gratidão e é uma forma de nós nos aproximarmos dele. A verdadeira alegria ela não depende das circunstâncias. Ela pode acontecer até quando vem um sofrimento, até quando vem uma cruz. Porque a verdadeira alegria, ela está relacionada a uma profunda união da alma com Deus, mesmo nas provações. E quando vem a cruz, quando vem a dor, a alegria, ela continua acontecendo, porque ela vai me mostrar uma identificação com a pessoa de Jesus. Esta é a verdadeira alegria. Deus transforma as nossas cruzes em alegria, transforma as nossas dores e sacrifícios em algo bom para nós. Porque nós, mesmo nas dores e nos sacrifícios, devido à nossa união com Deus, nós nunca perdemos a paz. É a alegria de estar com Jesus. Imaginemos aqueles 2 discípulos que iam para a cidade de Emaús, para a aldeia de Emaús, estavam entristecidos porque Jesus tinha morrido, já estava sepultado, estavam um pouco decepcionados consigo mesmos, porque imaginavam um Messias que viesse trazer um grande poder temporal. Então iam desconsolados. Mas no caminho, Jesus os aborda e começa a conversar com eles com uma pergunta: por que vocês estão tristes? E eles começam a falar com Jesus o motivo da tristeza, que era na verdade a separação do próprio Cristo. Ele morreu, nós achávamos que ele iria restaurar Israel, e no entanto já é o 3º dia. É fato que algumas mulheres falaram que ele vivia, mas até agora ninguém viu. E eles continuam caminhando e Jesus vai explicando para eles as Escrituras. E quando chegam à aldeia, Jesus fazendo que ia adiante, eles dizem: fica conosco, já está tarde. E ali na casa deles, ao partir do pão, seus olhos se abrem e eles veem que é Jesus. E Jesus desaparece. E depois um olha para o outro e começa a comentar: você não lembra que quando nós vínhamos no caminho e ele nos falava das Escrituras, nosso coração se ardia de alegria? Era a alegria da presença de Jesus. E é esta alegria que nós buscamos e que ninguém pode tirar de nós. Repito, mesmo na dor e na provação. Essa é a alegria dos santos, que mesmo no sofrimento, sabe tirar do sofrimento sempre um bem. São Felipe Neri para nós é um exemplo. Certa vez ele vai pedir esmolas para as crianças, ia de casa em casa pedindo esmolas, até que chega a uma casa e pede esmola. Eu queria uma esmola, pediu uma esmola para as crianças. E o homem disse: eu vou te dar uma coisa. E ao invés de dar esmolas, dá um soco nele.
Toma, toma o que mereces, toma que é teu. E São Felipe Neri passa a mão no rosto, estende a mão de novo e sorrindo diz: muito bem, o que o Senhor me deu eu recebi, mas agora eu quero das crianças. E dá a mão. Quer dizer, é um sinal da pessoa que já foi acima dos problemas do mundo, e a sua alegria era tão grande que ele vai e se entrega. E agora eu quero das crianças. Essa é a verdadeira alegria. A alegria daquele que não desanima nunca diante das dificuldades. Mesmo sofrendo, está sorrindo, alegre, feliz, mesmo que seja no sofrimento. Então essa é a verdadeira alegria que o mundo não dá. O mundo promete uma felicidade, mas ele não dá essa felicidade. Muito pelo contrário, a gente pode até ter uma certa alegria no momento do prazer, mas depois vem a decepção, vem a tristeza, aquele sentimento de vazio, aquele medo do que pode acontecer, aquela angústia, aquela aflição, porque muitas vezes nós buscamos a alegria no pecado, e o pecado pode até trazer um certo prazer no momento, mas é tão fugaz, tão passageiro, e logo depois que passa, vem a tristeza, vem a angústia, vem a aflição, vem a incerteza do que pode acontecer no futuro, porque o mundo ele promete uma alegria e não dá essa alegria. Mas como é que nós vamos então adquirir a verdadeira alegria? A primeira condição é a oração, é rezar, buscar estar em comunhão com Deus, sabendo que Ele nos ama. Buscar conhecer Jesus de perto, experimentar a sua presença em nossa vida, que tudo que Ele é para nós. Passarmos do presépio, contemplando Jesus menino, na sua pobreza, na sua simplicidade, procurar imitá-lo aí, passar pela sua vida pública, escutando a sua voz, seus ensinamentos, suas histórias, contemplando seus gestos, depois passar pela paixão, pela cruz, contemplar a cruz e aplicar essa cruz à nossa vida, passar pela vitória da cruz, passar pela ressurreição, pela ascensão ao céu e ouvir de Jesus aquela promessa: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A oração vai nos levando a falar com Deus e contemplar a vida de nosso Senhor e buscar com que Ele faça parte da nossa vida. Isso nos traz a verdadeira alegria. Quando nós, pela oração, vamos nos configurando ao próprio Cristo, como diz São Paulo, tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus, assim nós vamos crescer na alegria. Nós vamos ver a sua bondade, a sua misericórdia que nos perdoa, o seu poder que nos conduz, seu amor que nos transforma, que nos converte, e pedir sempre na oração: fica comigo, Senhor. Fica comigo, Jesus. Como podemos fazer isso tantas vezes durante o dia? Ninguém vai ter a verdadeira alegria se não tiver esse contato íntimo com Deus, que o mundo não pode dar. Imaginemos, por exemplo, as irmãs monjas que vivem na clausura. Ficam lá, deixaram tudo, família, talvez uma carreira de sucesso, e entraram no mosteiro, ou no convento, ou no Carmelo, e ficam lá, dentro daquelas paredes, não tem mais nenhum contato com o mundo. Se alguém quer vê-las, vai vê-las através de grades, até a participação da missa elas fazem atrás das grades. E poderíamos imaginar que vida fútil essa, ou que vida triste. Meninas que estão desconsoladas, por acaso, do mundo, que estão desanimadas, ou traumatizadas, ou frustradas? Não. Escolheram a melhor parte, escolheram estar com Jesus. Deixaram o esposo da terra
para ter o esposo divino que é Jesus. E se a gente vai conversar com elas, quanta alegria, quanto sorriso, quanta paz. E nos transmitem isto. É realmente a própria vida religiosa de intimidade com Deus traz essa verdadeira alegria. Essa é a verdadeira alegria, porque ela é recebida e fruída na oração, na presença com o nosso Senhor. Então, quer ser alegre? Reze. Reze. Está alegre? Cante. Se vem a tristeza, reze, vai ficar alegre. E assim vai a vida. Deus é o Deus da alegria. Segunda coisa necessária para vivermos essa verdadeira alegria é a ação de graças. Nós temos que aprender a agradecer. Recordemos toda a nossa vida, muitas coisas boas que aconteceram. Nossa igreja, nosso batismo, também nossa família, nossa casa, nossos objetos do dia a dia, nosso trabalho, nossos amigos. Por que não agradecer o pão que comemos a cada dia? Aquele pão que nós comemos tem uma história que vem lá do campo e percorreu vários estágios até chegar ali ao seu prato. Aquele feijão com arroz tem uma história longa, que vem lá do campo, de alguém que plantou, que fertilizou o campo, de um Deus que mandou chuva, que mandou água, que fecundou aquelas sementes e fez com que brotassem, que crescessem, de alguém que colheu, que selecionou, que transportou, que ensacou, até alguém que chegou e entregou para nós na hora que nós compramos. E tudo isso é motivo de graças. Quanto temos que agradecer a Deus por tudo. Se agradecemos a Deus por um pouquinho de feijão e arroz que comemos todos os dias, muito mais devemos agradecer por tantas e tantas coisas que nós temos. Por isso São Paulo dizia, em tudo dai graças ao Senhor. O Salmo de Davi é cheio de ações de graças, né? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. É assim. Então temos que agradecer. E quanto mais nós agradecemos a Deus, tudo que Deus nos faz, mais felizes nós somos. Mas há pessoas que não agradecem, só reclamam. Reclamam de tudo. Eu tinha um colega que reclamava de tudo. Reclamava do calor, reclamava do frio, reclamava dos amigos, reclamava dos inimigos, reclamava da chuva, reclamava do sol. Tudo era motivo de reclamação. A gente chamava ele de Frei Lamentação, porque vivia se lamentando o tempo todo. Tem gente que é assim. A gente não pode nem conversar, que só lamenta. Mas não agradece. Nós temos muito mais coisas a agradecer. Meu Deus do céu. Já pensaram? Quando chega a noitinha, a gente sai do trabalho, vai para casa, tem um chuveiro para tomar banho, uma roupinha limpa para tocar, um jantar à mesa, uma caminha gostosa para dormir. Já pensaram nos nossos irmãozinhos de rua que não tem nada disso? E nós reclamamos de casa porque o ventilador está fazendo barulho? Reclamamos em casa porque faltou alguma coisa? Nós somos muito ingratos. Por isso vivemos tristes, porque não temos gratidão. Agradeçamos a Deus por tudo que Deus nos concede. E aprendamos também a agradecer o que Deus nos concede através dos outros. Temos que agradecermos uns aos outros. Aprendamos isso. A gratidão é sinal de humildade e de simplicidade. Jesus reclamou uma vez que curou 10 leprosos, só um agradeceu. E os outros onde estão? Onde estavam? Assim nós tantas vezes não aprendemos a agradecer. Então quando nós agradecemos,
nós somos alegres. Em tudo, dai graças. Sempre dizer como Santo Agostinho, graças a Deus. Graças a Deus. Tinha um senhorzinho, que eu devo ter contado aqui, mas vale a pena repetir, que quando eu era seminarista, era dono de um sítio, e lá eu dava catecismo, eu era seminarista. Aquele senhorzinho era simples. Toda vez eu chegava lá, ele estava lá, sentado ele e a esposa numa cadeira de balanço, os dois lá, cada um na sua cadeira, conversando. Ela sempre sorria. Eu não me lembro de ter ouvido a voz dela, mas dele eu sempre ouvia. E a única coisa que eu ouvia dele era o seu albino. Graças a Deus. A única frase que eu ouvi daquele homem. Como é que vai o seu albino? Graças a Deus. Vai chover? Graças a Deus. Está só hoje? Graças a Deus. Tudo graças a Deus. Tudo é graças a Deus. E um dia eu cheguei lá, estava o seu albino sozinho. A esposa tinha morrido. E eu soube, cheguei, seu albino. Sua esposa morreu, seu albino dele, graças a Deus. Tudo graças a Deus. Eu pensei, não precisa exagerar, seu albino. Não precisa exagerar. Então, a gente deve aprender a dar graças a Deus em todas as coisas. Agir, a gente é alegre. Mas há uma terceira coisa necessária para ser alegre, é aprender a servir ao outro. Olhar as necessidades dos outros e se colocar à disposição. Não para ser servido, mas sempre para servir. E servir com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, já diz assim o Evangelho, já diz a Sagrada Escritura. Levar aos outros o Evangelho da alegria. Pensar como eu posso ir ao encontro do outro que precisa de mim, talvez precise de uma palavra, da minha presença. Buscar servir primeiro dentro de casa. Às vezes nas coisas da casa há uma espécie de escravidão de uns para com os outros. Isso não é correto. Ou então a missão fica sempre a cargo de um. Porque todos não participam. Não veem as necessidades uns dos outros e olha para o outro nos seus sentimentos, nas suas limitações. Procure servir. Procure servir seu irmão. Procure servir seu pai, servir a sua mãe. Há filhos que escravizam o pai e a mãe. E os pais se deixam escravizar pelos filhos já desde pequeninos. Os filhos têm que aprender a servir, a ajudarem uns aos outros e ajudarem a seus pais. Claro, isso traz alegria. Agora o filho que só cobra, que os pais têm que fazer isso, aquilo. Depois saem para a vida, para o mundo e continuam cobrando. É preciso que haja realmente esse serviço mútuo, cada um fazendo um pouquinho, em prol do bem comum da família, isso também na escola, isso dentro da igreja, isso no mundo. Quanta alegria nos dá poder fazer um bem para alguém. Às vezes uma pessoa que a gente nem conhece, fez um favor, fez um bem, que alegria, que paz a gente tem. Sabe que aquela pessoa nunca mais vai ser vista, ou nunca vai agradecer, não importa. Importa fazer o bem, não importa a quem eu vou fazer esse bem. Isso nos dá uma verdadeira alegria. A recompensa sempre vem para nós. Então procuremos fazer sempre o bem aos outros, começando dentro de casa, depois no nosso meio social e depois no mundo. Como eu disse, nunca esperando troca, porque aí já não é serviço, aí já virou comércio, não é? E o terceiro ponto, que é condição para a verdadeira alegria, é aquilo que João falou aos que foram interrogá-lo. Quem és? E ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. O que é a voz? Se eu chego aqui para vocês, expresso a voz, minha voz é essa aqui, mas se eu digo, é uma voz, é uma voz. Mas se eu falo Jesus Cristo, já é essa voz, colocando uma palavra. João diz, eu sou a voz.
Quem é a palavra? É nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Verbo que se fez carne. Isso significa o quê? Que nós, para termos a verdadeira alegria, nós temos que ser humildes e reconhecer que quem deve aparecer é Jesus e não nós. Ele aparece através de nós, mas o protagonista, o principal é Ele. Isso em tudo na nossa vida. Como disse João, é preciso que Ele cresça e eu diminua. É um grande desafio para nós, porque nós sempre gostamos de sermos insensados. Sempre gostamos que pincelem o nosso ego. Sempre gostamos de aparecer, sempre cheios de vaidade, queremos que todos nos aplaudam, nos elogiem. João não, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Cristo é Ele. Eu sirvo, eu não sou digno nem de desatar a correia de sapatos dele. Eu só sirvo, eu sou a voz. A voz é usada para a palavra. Mas eu sou usado pela palavra, só para transmitir o próprio Jesus. Então, na medida em que nós somos humildes, na medida em que nós reconhecemos que somos pequeninos, aí Cristo age em nós e Ele aparece. Aí nós temos a verdadeira alegria. Ninguém vai ser alegre se for orgulhoso, muito pelo contrário, vai ficar sempre triste. Pode até ter uma alegria passageira, mas logo vai perdê-la. Porque a verdadeira alegria só tem quem é humilde, quem é pequenino. E é uma alegria que atrai, uma alegria que contagia. Contagia a alegria do pequenino. Já viram o sorriso de uma criança? Todo mundo fica contagiado com o sorriso de uma criança. Às vezes tem uma criança no colo aqui, né, no ombro da mãe, com a cabecinha olhada para trás. Quem está atrás não presta atenção no padre, não, fica rindo para a criança. E eu não vou brigar, não, porque eu sei que a concorrência é desleal. Porque a criança, na sua simplicidade, sem dente, hein? Imagine, desdentado, e consegue conquistar mais do que a gente que se prepara tanto para fazer as coisas. Porque é na simplicidade, na humildade, sendo pequeno, é que a gente consegue ser alegre e contagiar. Por isso, nesse dia, nesse domingo de Gaudete, domingo da alegria, preparando-nos para a alegria do Natal, olhemos para Nossa Senhora, que na sua ação de graças, diz lá: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então a alegria é nele. E Maria exultou de alegria. Que lindo aquele canto que ela fez, mostrando essa sua alegria. Pensamos a Nossa Senhora, que nos dê essa alegria, que é fruto da oração, da ação de graças e do amor aos irmãos. Aí nós vamos ser sempre alegres e sempre felizes, tanto quanto é possível para nós aqui na terra. Porque vai ser no céu, senão uma grande festa de alegria. Porque o céu é comparado a um banquete, porque é a alegria plena, que ninguém vai tirar de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.